E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero falar sobre este assunto, né? Onde está a unidade dos católicos, né? Onde está a unidade da Igreja Católica? Esses dias, e ainda está aí na mídia, né? Um debate, né? Uma discussão entre um grupo católico, né, o Centro Dom Bosco, criou uma polêmica em volta do catecismo católico, e irmãos católicos, né, outros católicos, né, até mesmo padre, até mesmo a Diocese do Rio de Janeiro se pronunciou, e os irmãos protestantes, né, alguns defensores protestantes, aproveitando, né, dessa ocasião para fazer segundo ele, né, essa refutação, né, à unidade católica. Porque, segundo eles, nós, os católicos, também não são unidos, né, como, né, o protestantismo. Então, eles bateram muito nisso aí, onde está a unidade católica, né, refutando essa tal unidade católica. Veja que eles não conhecem, né, a doutrina católica. Eles não conhecem a doutrina católica. Então, se você se interessa por este assunto, né, fica aí até o final desse vídeo. Marca alguém aí para você compartilhar esse vídeo depois que você assistir, né? Para você entender um pouco o que é essa unidade católica. Eu também não entendia o que é a unidade católica. Muitos não entendem. Muitos acham que uma discussão como essa do Centro Dom Bosco com a igreja já é um escândalo, né? Assim, tremendo, é uma coisa absurda. Se a gente for ver no próprio texto sagrado, a gente imagina que teve grande discussão entre os apóstolos. Sim, houve grande discussão, mas não chegou a romper. Então é isso que a gente tem que ter, né? Primeiramente, que sempre houve essa discussão, até mesmo no texto bíblico. E quando a gente vai ver alguma coisa lá da patrística, é evidente também que houve discussão. Então esses irmãos, né, protestantes meio astuto, ele quer jogar para a população católica: olha, tal pai da igreja discutiu com o outro, tal pai da igreja não concordou com essa decisão da igreja. Veja, né, a gente sabe disso, a gente já falou aqui várias vezes isso aí, mas não chegou à ruptura, né? Nenhum pai da igreja rompeu com a igreja e fundou a própria igreja, como faz no protestantismo. O protestantismo é isso, né? Lutero rompeu com a igreja com um pretexto de que a igreja estava errada e ele certo, porém os outros reformadores saíram da igreja de Lutero, mostrando que Lutero também está errado, que Lutero errou nas suas teses, né? Tanto é que não permaneceram somente com Lutero. E a igreja fez uma contra-reforma com os seus santos, homens e mulheres que souberam jogar fora os erros, mas não a doutrina da igreja, né? Não jogar fora, como se diz, né? O ouro, jogou fora a água suja, digamos assim, né? Como se diz, né? Jogou fora a água suja, mas ficou na igreja. E Lutero deu um passo adiante. Os outros reformadores também não ficaram com Lutero, e assim até hoje. Se você discorda do seu pastor aí na sua denominação que você frequenta, você julgando ter um certo conhecimento, você vai e funda a própria igreja. Isso que é ruptura. Aí sim não há unidade. Mas a gente sabe que, por enquanto, né, o Centro Dom Bosco, com essa discussão que ele levantou, ele não rompeu ainda com a igreja, né, oficialmente, pelo menos, né? Eles não romperam com a igreja, e nem a igreja, também não há um documento oficial dizendo que excomungou o Centro Dom Bosco. Veja, é isso que a gente tem que ter em mente. Eles não foram, né, não houve ainda essa ruptura. Nem eles se declarou sede vacante, né, ou separado da igreja, e nem a igreja ainda o excomungou. Então, para mim, eles não romperam ainda, e nem a igreja também rompeu com eles, né? Excomungou eles, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Mas como mostrar, como entender essa unidade católica?
como eu já disse, né, que não é uma uniformidade. Seria bom que não houvesse essas brigas, é evidente, né? Seria bom que não houvesse essas brigas. Porém, elas existem. Mas elas não podem chegar, né, à ruptura. Digamos assim, a corda pode esticar, mas não pode, né, arrebentar. E no protestantismo não. Muitas das vezes, qualquer discussão, um pastor sai para fundar a própria igreja. Ali não conversa mais com o outro. E assim, sucessivamente. A gente sabe que é uma sequência de ruptura. No protestantismo o que há é uma ruptura, né? Diferente do catolicismo. Como eu já disse, né? É evidente, se houver a ruptura, se a igreja excomungar e o camarada se declarar, né, sede vacante, aí sim, esse já não pertence mais à unidade do corpo de Cristo. Esse rompeu com a árvore, digamos assim, né? Um galho que foi cortado. Então, murcha, seca, não vai dar fruto, né? É o que está na Sagrada Escritura. Então é isso que a gente precisa entender. Eu vou tirar aqui uma colinha, né? Eu vou tirar aqui um texto para a gente concluir aqui nosso vídeo, do livro de professor Felipe Aquino. Esse livro aqui, ó, A Minha Igreja, Missão e Identidade, né? Eu indico, né, esse livro aqui, ó. Excelente livro do professor Felipe Aquino. Então eu vou na página 29 e na página 30, vou tirar aqui esse ensinamento para a gente concluir aqui a nossa visão, o nosso entendimento do que é a unidade católica. Quando alguém perguntar, mas cadê a unidade católica de vocês? A gente saber responder. Como eu já disse, não é uniformidade. Os protestantes viram essa discussão aí do Centro Dom Bosco, já disseram, olha, cadê a unidade católica? Como eu disse, enquanto não romper, enquanto não houver uma ruptura, ainda é católico, né? Agora, depois que houver a ruptura, aí o camarada saiu da igreja, colocou a sua salvação fora, jogou a sua salvação fora, por conta própria, né? Como diz lá no livro na carta, né, aos Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo, né, 39. Quem saiu da igreja saiu para a própria perdição. Essa é a minha fé, é isso, né, que está escrito no texto bíblico. Mas aqui, vamos ler o que o professor Felipe Aquino nos ensina, aqui nesse livro, né, A Minha Igreja, página 29. Eu vou ler um pouquinho aqui da página 29 e vou concluir ali na página 30. Esse ensinamento, veja. Onde está a unidade dos católicos, né? Onde está a unidade da Igreja Católica? Vamos lá. A doutrina da Igreja, como corpo de Cristo, tem uma ligação profunda com a Eucaristia. Nela recebemos o corpo e sangue de Cristo, de modo sacramental, a fim de se formar o corpo social de Cristo. Então veja, ele vai dizer que a nossa unidade mais sólida, mais profunda, está na Eucaristia. Você vai notar isso aqui. Já falou da Eucaristia, né? Vou repetir esse primeiro texto que eu já li. A doutrina da Igreja, como corpo de Cristo, tem uma ligação profunda com a Eucaristia. Nela recebemos o corpo e o sangue de Cristo, de modo sacramental, a fim de formar o corpo social de Cristo, na unidade de todos os membros. É aí onde está o macete, né? A unidade católica está profundamente, solidamente, né, ligado à Eucaristia, para formar o corpo social de Cristo. E continuando aqui, né, ó, ele diz assim, São Paulo pergunta, o cálice de bênção que benzemos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Está lá em 1 Coríntios, né, 10, 16. E o próprio apóstolo responde, uma vez que há só um pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 17. Então, Paulo vai mostrando aqui, ó, o que é que forma o corpo de Cristo. Onde é que está a unidade dos católicos, a unidade sólida,
que enquanto não houver a ruptura, enquanto alguém não sair da igreja, se alguém sai da igreja, a pessoa saiu do corpo de Cristo. Segundo o próprio Paulo. Não, uma vez que há só um pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olha aí, a Eucaristia. Então, quando eu comungo aqui, na minha paróquia, um batalhão no mundo inteiro está comungando naquela mesma hora o corpo e o sangue de Cristo. E segundo Paulo, é isto, né, que forma o corpo. Embora muitos formamos um corpo, porque formamos, né, um só corpo, porque participamos de um só pão. Então você tem essa consciência, meu irmão católico. Na hora que você comunga, quantos milhares e milhares no mundo, naquele mesmo momento, está comungando? Tem uma pesquisa antiga, eu não sei agora, mas eu vi uma pesquisa antiga, o bispo falou aqui em uma reunião que a gente teve aqui na paróquia, de que a cada um minuto no mundo, é celebrado 4 missas. 4 missas no mundo em um minuto. A cada minuto, 4 missas é celebrado no mundo. Olha só, enquanto está sendo celebrada uma missa aqui, está sendo celebrada milhares mundo afora. Então, dentro de um minuto, no mundo é celebrado 4 missas. Olha só como é que forma um só corpo, né? E continuando aqui, sobre a Eucaristia. A Eucaristia forma a igreja. A página 30 já, né? A Eucaristia forma a igreja, o corpo do Senhor. Quando comungamos o seu corpo e sangue pessoais, cada um de nós se torna consanguíneo. Essa palavra consanguíneo, né, está entre aspas. E, entre aspas também, concorpóreo. Entre aspas também, com ele. Então, quando a gente comunga seu corpo e sangue, cada um de nós se torna consanguíneo e concorpóreo com ele. E parte viva do seu próprio corpo. A Eucaristia nos faz Cristóforos. Olha só, meus irmãos católicos, a importância da gente ter essa consciência na hora de comungar, essa consciência diante do mundo de que somos católicos, fazemos parte, né, do corpo de Cristo. A Eucaristia nos faz Cristóforos, isto é, portadores de Cristo. Somos portadores de Cristo. Dizia um grande padre da igreja, São Cirilo de Jerusalém. Assim como disse São Pedro, participamos da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. A gente participa da natureza divina, da natureza de Deus. Olha só, a importância de você saber, de eu e você saber, onde está essa unidade. Está na Eucaristia. A unidade sólida da fé católica está na Eucaristia. Na Eucaristia a gente forma um só corpo. Né? Somos consanguíneo e concorpóreo com Cristo. E parte viva do seu próprio corpo. A Eucaristia nos faz Cristóforos. Isto é, portadores de Cristo. Eu e você que comunga somos portadores de Cristo. Participamos de um único pão, mundo afora. Quantos milhares e milhares participam desse único pão? E é isto, né, que o professor diz aqui no seu livro, é isso que forma a igreja, que forma o corpo de Cristo. Meus irmãos, isso faz todo sentido. Como é que você vai formar um corpo de Cristo no protestantismo, onde a Eucaristia, para eles, não existe, né? É um pão comum. E os pais da igreja, desde o início, já deixaram claro, até mesmo no texto bíblico, que não é um pão comum. Depois da bênção, o apóstolo Paulo diz, é o corpo de Cristo. Depois da bênção, o apóstolo diz, é o sangue do Senhor. Não é comunhão com o sangue de Cristo? Ele pergunta. Não é comunhão com o corpo de Cristo? Ele pergunta. E ele diz, embora muitos participamos de um só pão, para formarmos um só corpo. Então veja,
É isso que a Igreja Católica tem, que o resto do mundo não tem, né? É esse corpo místico de Cristo. E continuando aqui, né, ele diz assim, ele cita aqui um documento da Igreja, a Lumen Gentium, que diz assim: participando no sacrifício eucarístico, que é fonte e convergência de toda a vida cristã. Olha aí, ó, a fonte e o ponto de convergência, né? A fonte de convergência de toda a vida cristã. É o ponto que nos une, né? O ponto de convergência, a fonte, né, de convergência de toda a vida cristã. Oferecem a Deus a vítima divina e oferecem-se a si mesmo com ele. Esse é um documento da Igreja, né? A Lumen Gentium. E continuando aqui, ele diz assim: é na Eucaristia, de modo especial, que todo o corpo é alimentado pela cabeça. E nela, os membros recebem a força e a graça para viver como verdadeiros cristãos, para que Cristo seja formado neles. Gálatas 4, versículo 19. E tenham força para seguir os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Na Eucaristia, faz-se, então, de modo mais real e sólido, a unidade da Igreja. Aquilo que eu já tinha falado, né? Na Eucaristia se faz, então, né, de modo mais real e sólido a unidade da Igreja. Então, meus irmãos protestantes, se você achar que uma discussão, que uma discórdia entre os católicos, isso já é uma ruptura, isso já é motivo para você achar que refutou a unidade da Igreja, você está enganado, né? É na Eucaristia o ponto mais real e sólido a unidade da Igreja. Então aprenda isso, meus irmãos católicos, né? E compartilha aí essa informação com outras pessoas. Ah, mas vocês não são unidos. Vocês discutem muito. A gente discute muito. A gente não concorda com muita coisa que o outro segmento católico, né? Que outro dom católico faz. Mas é na Eucaristia, de modo mais real, né, e sólido, a unidade da Igreja Católica. É na Eucaristia que nós formamos o corpo de Cristo. Santo Tomás via na Eucaristia o sacramento da unidade do corpo místico. Olha aí, né? Santo Tomás via na Eucaristia o sacramento da unidade do corpo místico de Cristo, na oração eucarística. Na oração eucarística. Pedimos ao Pai. Aqui vai citar, né, a oração eucarística, né? Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Olha a oração, né? Sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Tudo o que foi dito até aqui nos leva à conclusão rápida e fácil de que não se pode separar Cristo da Igreja. Então é por isso, né, que não se pode separar Cristo da Igreja, sob pena de mutilar. Cristo é o cabeça da Igreja. Então se você se esforça, como o protestante se esforça, né, para negar a Igreja, para tirar Cristo da Igreja, é como degolar uma pessoa, arrancar a cabeça de uma pessoa. Isso não funciona, a pessoa não vai permanecer viva, né? Então, não se pode separar Cristo da Igreja. Fazê-lo seria o mesmo absurdo de querermos degolar uma pessoa e querer que ela continue a viver. Não se pode, portanto, degolar, né, aqui entre aspas, o corpo de Cristo, isto é, separá-lo da Igreja, comunidade social de todos os batizados, estruturada de maneira hierárquica pelo próprio Senhor. Este foi o grande e triste engano de Martinho Lutero. Aí ele diz aqui, não, fazer isso, separar Cristo da Igreja, foi o grande e triste engano de Martinho Lutero, em 1517, ao dizer sim a Cristo e não à Igreja. Não percebeu
que estava mutilando o corpo de Cristo, degolando. Então Lutero não percebeu isso, que estava mutilando o corpo de Cristo, né? Degolando. A partir daí, as subdivisões foram acontecendo de maneira irreversível e irrefreável em todo o mundo, chegando hoje a mais de 20 mil denominações diferentes. Isso quando ele escreveu o livro, né? A mais de 20 mil denominações diferentes, né? Igrejas, entre aspas, em todo o mundo. É o maior escândalo que o cristianismo já deu ao mundo. Ele diz, né, que o protestantismo é o maior escândalo que o cristianismo deu ao mundo. Foi o que Lutero fez. Disse sim a Cristo e não à igreja. Degolou, separou Cristo da igreja. Como a gente leu aqui sobre a Eucaristia, sobre aquilo que Paulo falou sobre o pão, sobre o único pão. Quer dizer que é nesse contexto, nessa visão que nós católicos somos unidos na Eucaristia. Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muito, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Só tem isso na fé católica. O mesmo pão eucarístico, né? O corpo e sangue do Senhor só existe de maneira fiel ao texto bíblico na Igreja Católica. Como a gente já disse, no protestantismo não existe a Eucaristia. Não existe sacerdote. Então não existe um corpo. No protestantismo o que existe é fragmentos, vários corpos, com vários fundadores diferentes, concorrentes entre si. Então lá não existe o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Para formar um só corpo, você não vê um texto dizendo que basta ter a Bíblia. Não basta ter a Bíblia porque você já está formando o corpo de Cristo. O texto é tão claro, para formar um corpo, precisa participar do único pão. E não é só o fato de ter a Bíblia, né? Vamos participar somente da Bíblia. O texto já diz, é participar de um único pão para formar um só corpo. O corpo místico de Cristo. Então, meus irmãos, é assim que se entende, né, a unidade da Igreja Católica. Como eu disse, enquanto não houver a ruptura, enquanto alguém não sai da igreja, ela participa desse único pão. Então ela pertence a esse corpo místico de Cristo. Essa unidade não é uma uniformidade. Não estamos como um monte de robozinho, tudo igualzinho, tudo do mesmo tamanho, tudo vestido do mesmo jeito. Uma uniformidade. Não é isso. A unidade, ela é formada nessa diversidade. É o batismo num só Espírito, é beber de um único Espírito e é participar de um só pão que forma a unidade da igreja. Segundo, né, o texto do apóstolo Paulo, participar de um só pão. Beleza, meus irmãos? Então eu espero ter contribuído com o nosso crescimento na fé católica, para não nos deixar abalar com conversas tolas desses defensores protestantes. Aí ele acha que uma discussão é uma ruptura. Não é. Ruptura é no protestantismo, onde um grupo sai para fundar a própria igreja a todo momento. Então, né, o meu modo de entender é esse. Enquanto não houver a ruptura, a pessoa pertence, né, ao corpo místico de Cristo. Depois que romper, que foi excomungado, aí precisa, né, a igreja, né, receber de volta, né, essa pessoa ou esse grupo, né, essa comunidade. Beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.